saber da senhora como foi o crime e o que motivou a senhora a dar essa facada no seu José Carlos. Por legítima defesa, eu estava com medo dele ameaçar meu filho. Mas eu quero que a senhora respondesse em detalhes como foram os desdobramentos do fato. Como desde o Isso, desde isso. Ele estava em casa a que horas no dia? Então, ele chegou às 9 horas. Isso era no domingo, no sábado? Isso foi num sábado. Ah, foi no sábado. Ele chegou às 9 horas da noite. O horário dele chegar no sábado, normalmente, Era às 9. Às era 5? 5 horas. Ah, tá. Aí eu já comecei a ficar nervosa, porque eu já sabia que ele ia chegar daquele jeito. Aí eu já coloquei as crianças para dormir, para que tivesse algum tipo de briga, eles ficassem em paz, não mexessem com meus filhos. Aí ele chegou já alterado. Como eu não tinha arrumado a casa, que eu normalmente arrumo de dia de domingo, por causa de vários trabalhos que eu tenho que fazer, ele já começou a reclamar, ele já começou a vir pra cima de mim. Então, eu fui dar um tapa na cara dele, porque ele estava já me agredindo. Mas ele agrediu a senhora verbalmente? Não, ele já chegava já... Ele chegou batendo na senhora? Ele chegou a bater, porque verbalmente já não tinha mais. Sim. Ele já chegava batendo. Vocês nem falaram. Ah, ele já chegava batendo na senhora? Ele já começava a reclamar, ele já chegava já com socos, com tapas. Você dava soco na senhora? Pontapé também? Nossa. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora foi vítima dessas agressões por quanto tempo? Por 3 anos, começou há 3 anos. E a senhora nunca pensou em se divorciar? Não, por ter uma... Como posso dizer? A aparência do pai com meus filhos, entende? Mas ele se mostrava um bom pai? Para meus filhos, sim. Ele se fazia de bom pai. Ele se fazia ou era? A pergunta é o que ele era, não o que ele se fazia. Ele era um bom pai? Ele era um bom pai. Ele era um Não bom pai. posso reclamar. Perfeito. Ele cuidava dos filhos. Chegou a bater nos filhos alguma vez? Umas 3 vezes só. Ele chegou a bater na senhora na frente dos seus filhos? Não. Nunca? Então seus filhos nunca viram a senhora apanhando. Perfeito. Bom, continue a relatar. A senhora chegou em casa às 9 horas? Estava bêbada? Bateu na senhora? Bateu. Aí a senhora deu um tapa nele. E depois aconteceu? Depois de um segundo, ele levantou, e já querendo me dar um soco, eu fui correndo na cozinha, peguei uma faca, e eu já enfrentei nele. Ele foi me dar outro soco, aí fui e enfrentei a faca nele. Mas isso aqui eu quero que a senhora explique com bastante propriedade. A senhora bateu nele e caiu. Aí ele estava meio bêbado, ele teve dificuldade para levantar, como é que foi? Ele estava tentando se levantar. Aí nesse meio tempo a senhora correu na cozinha e pegou a faca. Aí ele já estava um pouquinho melhor do tapa que eu dei, e já veio me dando soco. Tá, então veja, o que acontece é o seguinte. Ele tinha caído, a senhora foi até a cozinha e já pegou a faca. Já foi com a faca na mão esperando ele. Foi isso? Foi. Aí quando ele chegou para bater, a senhora cravou. Perfeito. E por qual razão a senhora não socorreu ele? Porque eu fiquei mais assustada com meus filhos, assim. Então eu peguei ele e já fui correndo para casa da minha mãe. Consta que a facada atingiu o pulmão e parte do coração dele. Então a facada ao do peito. A senhora viu, não foi o peito, a região do peito. Consta que na hora da facada, a projeção de sangue foi imensa. Né? E a senhora não se assustou com isso? Não. Isso não te causou nenhum tipo de... Não. A senhora não sentiu pena dele naquele momento? Não senti pena. Então a senhora, após a facada, o que a senhora fez? Pegou os filhos? Fechei a porta da cozinha para eles não verem. A senhora deixou para os filhos não verem? Isso, peguei eles e fui para casa da minha mãe. E os filhos são da alguma coisa para a senhora? Não, que eles estavam sonolentos. Eles não entenderam? Não. Aí a senhora, no outro dia, a polícia foi até lá, a senhora se entregou. Tá certo. Eu quero saber da senhora o seguinte. A senhora sabia se ele tinha algum amante? Eu já soube de alguns fatos, já vieram na minha casa falar, para mim tomar cuidado. Mas, assim, para mim... No sábado à noite, ele costumava ficar sempre com a senhora? Ou ele tinha o hábito de ir para salão, dançar? Não, ele sempre saía.
Aí ele sempre saía? Era todo final de semana. Ele começava já na quinta-feira. Mas na quinta-feira ele já saía? Ele ficava quinta de madrugada, sexta? Sempre isso? E com quem que ele saía? Ele falava que era com os amigos de futebol, mas eu nunca acreditei. Então a senhora desconfiava que a senhora era saída, mas não tinha certeza. Não tinha certeza. E há quanto tempo que ele tinha esse hábito de sair quinta, sexta, sábado? 3 anos. Ah, então ele tinha esse hábito fazia tempo. Então aí no final de semana a senhora brigava com ele, aí a senhora tinha o hábito de fugir para casa da sua mãe, como é que funcionava isso? Não, então, no final de semana que eu via que já estava meio atrás, eu já pegava meus filhos e já levava para casa da minha mãe. Aí ele ia ver a senhora. Ia. E a senhora sempre voltava. Porque a gente pensa, né, que vai dar certo dessa vez, vai dar certo de novo. Quantas vezes isso aconteceu? Umas 5 vezes. Ah, umas 5 vezes? A senhora ia, voltava, ia, voltava. Entendi. Bom, eu não tenho mais perguntas, estou satisfeito. Eu quero saber da acusação se há alguma pergunta, perguntas objetivas, ela já relatou os fatos, e para a defesa o mesmo recado, os jurados também. Pois não, eu tenho vontade. A senhora foi casada durante 10 anos. Nesse tempo já acompanhava ele. Por que a senhora não saiu de casa? 3 anos. Após 3 anos de casamento, depois de 7 anos, os 3 anos últimos eu comecei a apanhar. Porque ele começou a beber demais. Por que a senhora não saiu de casa durante 3 Eu anos? saí esses 5 dias que eu falei. A Só senhora... que aí, 5 vezes. essas 5 vezes. Só que como com promessa de que vai melhorar e tal, a gente sempre se engana. Você chegou a procurar alguma delegacia da mulher, por exemplo? Eu não cheguei a procurar porque eu não tive necessidade. Porque eu fiz os boletins de ocorrência, então isso já é uma boa prova de agressão. A senhora disse que a senhora deu um tapa nele, ele caiu, você foi até a cozinha pegar uma faca. Durante esse tempo, não teria tido tempo da senhora poder fugir? Seria, mas na hora que você fica nervosa, você pensa em qualquer coisa. Como a senhora relatou, você viu ele caído com muito sangue. Não ficou assustada? Não. E nem, não passou pela sua cabeça prestar socorro? Não. A senhora tinha algum relacionamento além do seu casamento? Não. Todos aqui relataram que ele era um pai presente. Mas ao mesmo tempo a senhora afirmou que desde quinta-feira ele saía de casa. Como você explica isso? Ele saía de casa. Eu Mesmo sendo um pai presente, ele estava fora de casa. Eu era o pai presente, porque... Senhores, se tocar o sinal de intervalo, só sai quando acabar. Vamos fazer esse tato? Está feito o tato? Então, quem quiser sair, me fala. E já sai agora. Tchau. E os demais, pode ficar à vontade. Não, depois vai poder ficar uns 15 minutos, né, do intervalo. Sim, porque vai acabar em 10 minutos no máximo. Agora todo mundo vai falar. Aí, Luquinhas. A advogada vai fazer a pergunta, aí os senhores julgam. Então 10 minutos no máximo acaba. Então quero que vai passar um intervalo, você segura um pouco. Perfeito? Opa, eu. Aí a gente vai. Bom, senhores, continue. Retomando a pergunta, a senhora disse que ele era um pai presente. Mas mesmo assim ele saía de casa desde a quinta-feira. Como é possível ele ser um pai presente saindo de casa tanto? Meus filhos